Eu quero saber se tu tá com receio dessa queda do Bitcoin aí. Agora, recém. Rapaz, a natureza, a regra do mercado é a mesma da natureza, que é a liberdade mediada pela eficiência, não é isso? Houveram excesso de alavancagem? Nos Sim. últimos 18 meses, o Bitcoin caiu mais de 30% 3 vezes, velho. Não é a primeira nem a segunda, não. É muito pouco. Nos últimos 18 meses, já caiu, o Bitcoin já caiu, já é a terceira vez que ele cai mais de 30%. É quarta vez. E o que aconteceu depois disso? É isso. Aí subiu, né? A questão que eu não vejo ninguém comentando é o seguinte: o motivo fundamental do Bitcoin ter descolado tanto dos mercados convencionais quanto da autocorrelação que ele tinha com a liquidez global, com o M2 global, ninguém tá comentando, que é a guerra, a briga entre os devs. Isso é que tá fazendo um monte de antigão vender bilhões de dólares em Bitcoin. Quem tiver Tá curiosidade, rolando uma assistam. guerra nos bastidores. Né? Quem tiver curiosidade, tem um cara chamado JP Mayal, que é um dos caras, porra, também mais antigos do Bitcoin no Brasil. Foi o cara que concebeu o ETF como é o nome como é o nome lá? O ETF, o primeiro ETF de Bitcoin puro da Bolsa Brasileira. Ele, Aquele Hash 11 lá? ele tá Hash discutindo. Não, Hash 11 é o de merda. Eu tô falando de Bitcoin mesmo. Como é? QBTC, não é isso? Ah, o QBTC. É isso. Ele, inclusive, foi um dos caras que, anjo na RISPAC, foi o primeiro negócio que fazia colateralizado de real no Brasil, formal em banco. Esse JP Mayal, tem um debate dele, ele conversando com o Nick Szabo, que é provavelmente o Satoshi Nakamoto, o cara que criou vários conceitos como smart contracts. Ele criou o conceito de smart contracts. Lê a conversa deles, que você vai entender a discussão desses caras, mas em uma linguagem que dá pra entender gente que não é programador, nem porra nenhuma. Tá. Augusto e Renato. O Bitcoin, no momento que a gente tá falando aqui, tá em torno de 80 mil dólares. Tá medonho, viu? Qual a visão de medonho, vocês para os próximos dias, para os próximos meses? Eu espero recuperação de alta. Explica melhor, Augusto, porque tem muito medo de assistir Porque isso. assim, ó, pra bear market, a gente ainda teria que fazer algum tipo de movimento contrário, movimento de alta, liquidar os apostadores de baixo e tudo mais, pra depois o mercado começar a perder valor. Mas eu acho que só vai ter crash mesmo, bear market, quando a crise da bolha das techs quebrar agora. Que já Tá perto, quase. você acha? Eu não sei, eu chutaria ano que vem, mas é só achismo. Não tem como controlar. A partir do dia 1º de dezembro. Foi o que eu falei aqui. Anota aí, A primeiro de partir do dezembro. 1º de dezembro acaba o quantitative tightening, não é isso? Não é essa a decisão lá Então, do... e todas as vezes que aconteceu isso que aconteceu com o mercado antes, É isso. caiu pra caralho. A questão é a seguinte, o Bitcoin, ele tem uma certa correlação com os mercados globais, que foi quebrada com o M2, não é isso? Se fosse pro o Bitcoin continuar a correlação com o M2, era pra ele agora estar 160 mil dólares, não é isso? Aham. Sim. É isso, quebrou, inclusive, em nível de grandeza a correlação. Por que isso aconteceu? Como eu mencionei aqui, e quem tiver curiosidade, lê a conversa do Nick Szabo, que é o criador de vários conceitos, inclusive de smart contract. Sim. Ele é provavelmente Satoshi, não é isso? Com o JP Mayal. Quem Ele- tu acha que é o por quê? Satoshi? É o Nick Szabo? É o mais provável, mas Por talvez quê? sejam várias pessoas. Por quê? Linguagem, tem várias coisas. O fato do cara não ser um programador profissional. Mas é isso. Se vocês lerem a conversa dele com o Mayal, vocês vão entender por que tem várias baleias vendendo milhões de dólares de Bitcoin. O Bitcoin tá muito... Nesse momento, você fala. Nesses últimos meses, nessas últimas semanas, tá tendo um conflito muito grande entre desenvolvedores do negócio do Opt Return. E isso tá fazendo pessoas, inclusive pessoas muito antigas no Bitcoin, pessoas que têm, tipo, 50 mil, 100 mil Bitcoins, se aborrecerem e querer protestar financeiramente. É isso. Não só a ameaça de um fork contencioso traz insegurança, e o protesto desses caras, não só rodando notes, parando de financiar desenvolvedor, vendendo Bitcoin, isso aí tá criando uma insegurança brutal. E esse é o principal fator, em minha opinião, da queda do Bitcoin nos últimos meses. E não tá sendo discutido na maioria dos canais. É isso. A maioria da galera não tá por fora desse debate. É só quem tá dentro sabe dos bastidores. Sabe É isso. E se você quiser se atualizar, tô lhe dando uma referência de um brasileiro que tá batendo papo com o provável Satoshi. Que o cara explica, inclusive, na conversa, todo ponto a ponto. Inclusive, os dois têm noção de direito, são caras formados e tal. A discussão é mais jurídica do que técnica. A discussão é mais jurídica do que técnica. Dizendo, mas o cara pode botar matéria de pedofilia, não sei o que. O cara, não, mas ele pode botar na mensagem também. Tipo assim, não entendeu o que eu tô dizendo? Eu acho a discussão totalmente irrelevante. Mas qual é a Agora, fonte dessa porra? agora, tipo assim, é como a galera tá discutindo aqui. O seu Bitcoin é seu, qualquer um pode quebrar, não sei o que lá. O cara tá falando de um ataque teórico que não existe na prática. Aí o cara ouve e passa a mudar o comportamento dele por isso. É isso. É uma discussão totalmente irrelevante. Mas que pessoas veem esses caras, às vezes dando ataque histérico, dizendo que vai ter fork, que vai dar merda, não sei o que lá. O cara passa a criar um medo, cria um FUD. Fear, uncertainty and doubt, não é isso? O cara começa a ter um medo irracional que acaba interferindo no preço. Derrubando, né? Derrubando o preço, porra. É isso. É uma oportunidade.
No curto prazo, é imprevisível. Mas quem Essa tu- porra pode cair quem- mais quem- ou não pode nos próximos 15 minutos. Mas- Curto prazo é imprevisível. Longo prazo, Mas todo quem mundo tu aqui acha vai que estar tá morto daqui a derrubando o 100 anos, mercado? não é isso? É Mas imprevisível. quem tu acha que tá derrubando O quê? o mercado? É eu e tu vendendo? Porque eu e tu só estamos comprando, pô. Tu mostrou ali, Pois é. comprando todo dia. Quem que tá derrubando? Rapaz, os que tá caras, derrubando? muitos, inclusive, e muitos. Pra começar, existe um. Quando reduz a liquidez, cai a porra toda. O SP500 essa semana subiu ou caiu? Caiu. Esse mês, a tendência dos mercados é derrotar. Só Não, que o Bitcoin o não SP500 caiu proporcional. O Inclusive, SP500 tá subindo. não, hoje, agora, essa semana subiu? Não, o SP500, esta semana ele tá Isso, caindo. exatamente. Mas esse mês ele subiu. Inclusive, No ano ele tá subindo, né? Tá subindo. inclusive o debate que você falou. Recentemente, as Não, o que eu empresas quero dizer é o seguinte, tu confia o dinheiro todo teu, 100%, a um protocolo, que nem o Bitcoin, por exemplo, que tu sabe que uma guerrinha cibernética pode fazer um dump de 50%? Porque é isso que tá acontecendo. Mas se você não vendeu, você não perdeu nada, velho. Mas e como é que tu sabe como é que tu vai garantir que vai subir depois? A escassez. Não, O só fato a do- escassez não Ó, vai fazer o então, preço ó, eu vou lhe subir. fazer uma pergunta. Porque você fez um se monte de der- perguntas, não se der deixou eu uma responder quebra nada. de Eu vou lhe fazer confiança, uma. o que eu tô Posso lhe falando, fazer uma pergunta? o que eu tô Você falando, deixa- é o que eu você tô deixa falando é fazer uma assim, ó, tu pergunta? tem que sempre Aí se você entender fez várias perguntas, que não pode deixou eu responder acontecer, nada. que pode Ó, ó, acontecer ó, uma é, quebra de sim. confiança do Ó, nada. Ou ó, seja, ó, tu não pode incutir a uma coisa que tu não tem controle ao resultado estável Ó. da tua vida, porque a vida não é estável, Ó. não existe estabilidade. Augusto, É isso que eu Quem- defendo. Ó. Eu defendo que você tem que conviver com o caos e conviver com altos e baixos. então, você vai conviver com riscos administrados. Mas, voltando, ó, por que o ouro Mas ganhou da até um prata? certo limite tu Por que consegue o ouro ganhou misturar, da isso que eu prata quero nos dizer. últimos 20 séculos? Quem comprou ouro durante 100 anos ganhou da prata em qualquer período dos últimos 2.000 anos. Por quê? Não, quem ganhou, peraí, quem ganhou do Quem comprou ouro, quem comprou ouro ganhou em prata em um período de 100 anos, nos últimos 2.000 anos, qualquer período de 100 anos. Por que aconteceu isso? Mas o ouro ganhou da prata ou o ouro e O prata ouro ganharam ganhou de da. O outros ouro, ativos? uma grama de ouro comprava mais gramas de prata em qualquer período de 100 anos dos últimos 2.000 anos. Dos últimos 5.000 Sabe anos. por quê? Porque Por as quê? pessoas confiam no ouro, Não. porque o ouro, Tem por nada a ver mais com que... confiança. não é? Não, mas tu vai falar A da inflação da escassez. prata é de 15% ao A ano, a do ouro é escassez. 3%. O que, Vai- que tende a ganhar mais valor com o tempo? Mas, Tanto não é confiança que a maioria das pessoas usava prata como dinheiro. A maioria das pessoas usava prata como dinheiro, era muito mais usado, circulava muito mais, desvalorizou. Certo. E a mesma coisa aconteceu em relação à prata e o cobre. E a mesma coisa aconteceu com o Mas eu cobre te- em relação mas ao te pergunto, ferro. se a É isso. escassez Mas é a no solução. longo prazo, o mais escasso, aquele que tem mais propriedades aristotélicas de dinheiro, aquele que é mais divisível, aquele que é mais Sim. transportável, aquele que é mais fungível, vai ser uma reserva de valor superior. Então o ouro é uma reserva superior ao BTC ou não? Ele é menos escasso que o BTC. O Bitcoin é 2 vezes mais escasso que o Não, ouro. mas não e é hoje pela vale escassez. 15 vezes menos. Mas a escassez... Porra, só o potencial é de mas- 30 vezes, não é isso? Mas a escassez... Beleza? Qual a Entendo. inflação do ouro hoje? 3,5% ao ano. Qual a Agora- inflação do Bitcoin? Bota aí Clark Mood Dashboard que você vai ver. Agora- É metade que a do ouro. Sim. Daqui a 4 anos vai ser um Não, quarto. quem Daqui a 8 segurou- anos vai ser quem- um oitavo, tudo não é bem, isso? concordo. Quem segurou O o quê? Bitcoin, quem segurou o Bitcoin nos últimos 5 anos rendeu 4% ao mês, em média. Rendeu Porra, o como é o nome do capital em brother dólar. aqui? Como é o nome do brother aqui que tá oferecendo 5,5% ao mês? Não tem É. um brother aqui patrocinando o time, a porra toda? Quase que ele consegue pagar, não é? Como é o nome do cara? Ó, Links, como é o nome do negócio? Não, O quê? mas Eu eu não quero, tenho um brother eu quero aqui, saber o você seguinte. quer? Mês, não Se sei. o ouro foi o... 5% ao mês é se o- pirâmide, pô. Não, Se o- 5,5%. 5,5%. O se o cara tá dólar- com mais de 20 lojas aqui Ó. na região, não tem não? Me responde uma Eu não coisa. sei quem que é, não. Me responde uma coisa. Aí é Se a pirâmide, gente- né, pô? Se a gente precisa de um... Andando com Ferrari de ouro, a porra toda, não tem ou não? Se a gente precisa de $1... Ó, o dólar lastreado em ouro pra ti foi o melhor exemplo de dólar ou não? Como? O dólar lastreado em ouro foi o melhor exemplo de dólar pra ti? Ele valia mais do que o dólar de hoje? Ele era mais interessante que o dólar de hoje? É. O lastreado em ouro. Por que tu acha que eles abandonaram o ouro lastreado? Por que tu acredita? Houve uma crise em 29 que o governo passou a ser deficitário. Em 1929, como o preço das coisas diminuiu, o mundo entrou em uma deflação brutal, o governo passou a arrecadar menos. E ele não tinha como pagar as contas, ele entrou em déficit sistemático. Aí o Certo. governo americano comprou involuntariamente o ouro de todo mundo que tinha em custódia corporativa, que é o que eu acho que vai acontecer no Bitcoin nos próximos anos. Quem tem Bitcoin Treasury Company, ETF, Bitcoin corretora, nessa hora vai receber dólar e vai perder um custo de oportunidade, né? Vai deixar de ganhar 10 vezes. Rapaz, qualquer presidente, qualquer um de nós na presidência americana, se tiver essa possibilidade, inclusive tem senadores dos Estados Unidos, Cynthia Lumens, vários, que defendem que os Estados Unidos tinham que vender 10% do ouro para comprar de Bitcoin. Inclusive comprar involuntariamente, que você comprar mercado, uma maldição do vencedor, cada que você vai comprando, vai aumentando o preço do próximo. É desapropriação, né? Que foi o que fizeram com ouro. Aí eles compraram ouro involuntariamente, até 33, a definição legal de ouro era $20, era uma onça de ouro, 31 gramas. Hoje em dia é mais de 4 mil.
Tá, mas... Na hora que ele comprou, no dia seguinte, ele Certo. desvalorizou a metade. Então ele dobrou o patrimônio dele e diminuiu a metade a dívida, que a dívida era nominal em dólar. Aí o governo americano teve gás de pagar a dívida dele até a Segunda Guerra Mundial. E de 71 desonrou de novo. De 35, aí abriu as pernas. Tem aquele videozinho do Nixon dizendo: acabou a janela do ouro, não convertemos mais para outros países, não é isso? Tá, mas por que tu acha que eles abandonaram o padrão ouro-dólar? Pelo mesmo motivo que todos os. Tá no livro do Qual é o Fausto. problema da gente usar o ouro como moeda? Tá Qual que no é o livro do problema? Fausto, o Fausto de Goethe é a obra clássica da literatura alemã, como a obra clássica da literatura brasileira, da literatura portuguesa, é o Camões, né? Sim. Quando se discute qual o correto em italiano é Dante, não é isso? Quando se discute correto em alemão é Goethe, não é isso? O Camões é a origem. Não é isso? Quando se discute qual é o correto em português, a galera vai em Camões pra ver o que é, não é isso? A obra clássica da literatura alemã, o cara tem uma relação com uma entidade satânica chamada Mephistófeles, que ensina o cara a fazer papel de ouro. O Mephistófeles fala que desde o início da história, quando alguém tem o poder de emitir um papel de ouro e as pessoas acreditam que é ouro, o cara é só emitir mais papel que ele tem mais riqueza Exatamente. ilimitada, não é isso não? Porra, esse é o bug Exatamente. do ouro de Micarone, de Felipe Micarone tem um texto maravilhoso, o bug do ouro. O problema do ouro não foi os Estados Unidos. Todos os países da história da humanidade que utilizaram o ouro como reserva, desonraram a reserva. 100%. Se você tem o poder de emitir Sim. um papel dizendo que é ouro, a galera acredita e não saca. Mas daí tu acha que... Porra, é Mas daí- natureza humana, né, velho? Porra. Aí eu te É, pergunto. o aí eu te Bitcoin pergunto. resolve Aí- isso. Aí pra complementar o O quê? que tu... Aí eu te pergunto. Tu acredita que o Tether tá fazendo isso? É. Ah, peguei. Agora eu peguei. Não, pô, Eu inclusive, consegui fazer ele pensar por mais de eu 2 gravei, segundos. eu gravei com um E o bilionário. Tether? O Tether não tá fazendo isso? Você assistiu o Tether episódio não tá A com... fazendo cabeça essa do porra. Renato parece Você- computação Você quântica. assistiu o cara. episódio com o Mike Millions? Um cara que bateu 1 bilhão de euros de asset com menos de 30 anos. Você já viu esse episódio do Não Mike assisti. Millions? Ele conta que ele desistiu do Bitcoin, ele minerou em casa, chegou a ter Bitcoin a porra toda, desistiu por causa do FUD da Teta, desse FUD aí. Não, mas o Tether não Antigamente- foi isso. Antigamente, você podia argumentar que o Tether era fudido, que o Tether era furada, que o Tether não tinha os dólares. Hoje em dia, com o Genius Act, esses caras são auditados por canto, por empresa americana e tudo. É possível que a auditoria seja mentira, como os casos da Enron, a porra toda. Então, Mas cada dia você tem mais segurança das reservas dele do que... O Tether, inclusive, tá perto de abrir capital, como a Coinbase, que você fez propaganda aqui. E na hora Sim. que abrir o capital... STC. Na hora que abrir capital, aumenta ou diminui Mas a agora- certeza dos balanços da porra? Ah, A Tether é a empresa mais lucrativa, não do presente, não da história da humanidade. Os caras têm mais de $500 milhão de lucro por funcionário. Você já imaginou uma porra dessa? O negócio Mas- da Tether é pegar Mas, dólar André, você não seu, lhe respondeu dar a um pergunta. vale dólar e ficar recebendo yield desse negócio sem lhe dar nada, Mas tu só não- o vale dólar. Você acha que o cara vai arriscar uma porra dessa? Alavancando? Que desgraça. Rapaz, Mas- se os caras fizerem isso, eles são burros pra caralho, você não acha não? O cara tem um negócio mais lucrativo da história da humanidade Mas funcionário. uma O cara coisa ia que eu- arriscar uma porra dessa? Eu queria te Sendo perguntar. auditado pelo governo americano? Ele ia Não, arriscar não, uma porra não, dessa? não, não. Aqui, meu irmão, cadê o Outra a coisa, foto do ano? Renato. Não é isso ou não? O quê? Ô, Renato, mas tu não me Se perguntou, você tu não for me da teoria respondeu a dos jogos, pergunta. Tu vale não- a pena e racional pra um cara desse fazer merda? Não vai. Tu não me Vai respondeu- afundar a empresa. Tu não Porra. me respondeu a pergunta. Ok. Tu não me respondeu a pergunta. Por que eles abandonaram o padrão dólar ouro? Eles abandonaram o padrão Por quê? dólar-ouro, porque os Estados Unidos estavam em déficit e a única saída deles pagarem as contas era quebrar. Porque valia a pena financeiramente pra eles. Teoria dos jogos, Como né? quebrar? Não, eles mudaram o padrão para padrão de confiança. Porque o dólar Não, eu me refiro o, quando eles o dólar, desonraram o dólar, a o quantidade dólar. de ouro entre Não, mas 33. como é que eles desonraram isso? Mas por quê? Qual é o problema do ouro? Não tinha ouro suficiente, eles fraudaram. Não, Começou a emitir não mais valioso tem- do que tinha de ouro. Não, mas porque você Perdeu o tem. lastro. Porque o ouro é o seguinte: o problema do ouro é você não consegue emitir dólar na quantidade enquanto a população é crescente. Então, por exemplo, você não consegue manter o padrão dólar-ouro porque o crescimento populacional ele é muito maior do que você consegue produzir em ouro para fazer com que tenha um papel lastreado em ouro. Por isso que eles não usam ouro. Eles começaram a usar através de Não, isso é dívida. matematicamente mentira. Não, A população- não é matematicamente possível. Não é. Ó, por que você compra mais ou menos hoje em ouro? Um terno, uma Eu não refeição. compro nada em Ó, ouro. Um terno, uma refeição hoje, em gramas de ouro, é quase igual do que há 2000 anos atrás. Sim. Por que o ouro se mantém como reserva de valor? É porque o crescimento mundial, que é Porque muito qualquer- maior do que o número de aumento de pessoas, é proporcional. Se você pegar qualquer curva de aumento populacional da humanidade, ela tá abaixo da inflação do ouro. O ouro tem uma curva próxima ao crescimento material da humanidade. Se tem mais riqueza, se tem mais tecnologia, a mineração vai ser mais ou menos eficiente, vai ter mais ou menos gente minerando. Porra, tem mais gente minerando hoje ou há 10 anos atrás ouro? Se o ouro aumentar 50%, tem uma elasticidade de oferta e demanda, vai ter mais ou menos gente minerando ouro.
Se o valor do ouro aumentar em relação à riqueza ou à população, vai ter mais gente querendo minerar? Sim. Porra, é isso, porra. A inflação do ouro, ela é maior, inclusive, do que a demografia, porque vocês concordam que a gente vive num mundo que tem 3 fatores de crescimento. Tecnologia aumenta a riqueza? Aumenta, não é isso? Aumenta a produtividade. Na verdade, Mais o que gente aumenta a riqueza é a produtividade. Isso, não, que a tem 3 tecnologia fatores. traz. Tem 3 Mas muita fatores. tecnologia Tem pode 3 gerar o caos fatores. também, Ó, né? tecnologia aumenta a produtividade, Não. mas mais gente também aumenta mais riqueza? Não, mais gente. não. Mas você tem Mais 3 gente caras não aumenta trabalhando. mais riqueza. Aumenta a riqueza pelo número Mais de gente pessoas. não aumenta mais riqueza. Como não, porra? Como tu vai aumentar Economia mais de riqueza? escala, porra. Não, Economia de se tu escala. tá falando mais gente, quê? mais gente consumindo. Mais gente no mundo. Consumindo e produzindo. Mais gente no mundo Mas mais faz o gente- mundo ser mais rico ou mais pobre? Mas mais gente que não tem acesso ao consumo não aumenta a Não, mas produtividade. é isso. Isoladamente. Bota ceteris lá a paribus. África, bota a galera da África. Se tiver A uma África- liderança o eficiente país como a da África tá China, Não, fudido eu há não mais quero de 100 liderança anos. nenhuma. ou a Índia. Mais de 500 anos. É isso. 3 funcionários Não, dentro de sua não empresa aumenta. produz mais do que um? Quê? Depende da Depende, tecnologia, né? depende da eficiência. É isso. Se um funcionário... Cara, eu tenho uma empresa que gerou mais dinheiro com 2 funcionários do que empresas que têm 100 funcionários. Tem Sim, clínica mas você tá- odontológica que não rende o que eu rendo Sim, por mês. mas no mundo, mais É pessoas. eficiência. Mais pessoas trabalhando gera mais riqueza ou menos? Não, mais pessoas Se morrer, que 80% trabalhando... da Se a gente pegar a Índia como Olha, exemplo, se- a gente vai pois é. entender que está em crescimento. Segundo o Elon Musk, não. Sim. Segundo o Elon Musk, ele tá dizendo que ninguém vai precisar trabalhar. O terceiro fator para ter Vai riqueza trabalhar é por poupança. escolha. Né? O terceiro Profissão. fator de riqueza é poupança. É isso, o rio corre pro mar, não é isso? Sim. A maioria das coisas que vocês estão vendo aqui adveio de investimento. Você teve que comprar esse microfone para fazer esse podcast, não é isso? Você Sim. tem que investir, é o cara que criou esse microfone tem que comprar a fábrica para fazer. É isso. Então, os fatores são esses. Um dos fatores do crescimento é a demografia, não é isso? O ouro, a inflação do ouro bate os 3 somados, porra, é incomposto. Uhum. Ô, Renato, mas Olha, você acha então que o Bitcoin hoje, no patamar que está, é uma oportunidade para quem está nos assistindo? Ontem o Bitcoin bateu 93 mil dólares. Eu fui dormir na hora que eu acordei, 86. Aí eu fui dormir de novo, na hora que eu acordei tinha batido 80, né? É capaz do cara ver esse vídeo aí e a porra já ter batido 77, não é isso? Mas o pessoal tá com medo, né? Curto prazo é imprevisível, o longo prazo é inevitável. O Bitcoin é mais escasso do que o ouro. O Bitcoin daqui a 4 anos vai ser 4 vezes mais escasso do que o ouro. sim. Daqui a 8 anos vai ter 8 Vai. vezes mais, daqui a 16 anos vai Vai. ser 16 vezes mais. Mas você acha que não tem limite para valorização do Bitcoin? Vamos falar assim, $1 milhão. Tem no momento que perde confiança. É- Mas não perdeu a confiança até hoje Mas e talvez não vai perder. É, existe limite de valorização da gasolina em real? Não. Não. A Depende do inflação prazo, pode né? Isso ou não? levar... Hein? A picanha, se o real existir daqui a, A picanha tem que 50 chamar anos... o Lula pra hein? debater. Se daqui a 50 anos existir real, você duvida que um quilo de picanha custa R$1 milhão? Não. Não. Mas vamos lá, Mas Renato. é que isso é muito... Mas isso depende se é em termos reais ou em termos nominais. Não, isso Em aí- termos nominais, nada tem limite, porque a Fiat é emitida Sim. exponencialmente. Verdade. Em termos reais, o valor do Bitcoin tem limite, porque existe limite da riqueza do mundo. Só que o limite da riqueza do mundo não é físico. Quanto mais pessoas existirem e forem mais livres, mais riqueza existe nesse mundo, não é Sim. isso? O Bitcoin, Supostamente sim. o Bitcoin faz o mundo ser mais rico, porque faz as pessoas serem mais livres, serem imunes a controle de capitais, Sim. serem imunes a juiz perseguidor, ser imune a lei feminista tomando patrimônio do cara, É. poder dizer, olha, meu irmão, você não vai me honrar? Quem não me honrar, É o o cara rei de poder dizer proteção. pro filho, se você não me honrar, vou levar meu patrimônio pro caixão, muda a relação de homem e mulher, muda a relação de governantes e governados, e muda a relação de governo. Rapaz, o fato do cara poder sair do país levando a porra na cabeça dele, como os Sim, caras fizeram sim, na Ucrânia, sim, sim. muda a porra toda, dificulta muito o trabalho de ditador, de perseguidor, Não, de o- escravizador de gente ou não? Mas deixa Hein? eu te comentar uma coisa. O Bitcoin não tanto, porque atualmente sem a layer de... assim, ó. O Bitcoin, ele é um livro-razão onde é registrado todas as operações, só para explicar para o leigo. Então, toda movimentação, se você conseguir por padrões, você conseguir fazer a leitura de que aquela carteira é vinculada a um CPF, uma pessoa, essa pessoa, por mais que ela possa usar o cartão, a própria comportamento dela com a própria carteira pode revelar quem ela é. Isso é Não, plausível. pode ou não. Sim. Inclusive pode ir pra uma Só- segunda camada e sumir, Só né? que acontece, Sim. ó, a segunda Ó, camada, por existe- exemplo, essa para quem indicação é gosta, probabilística. pra quem gosta Ó, de resolver o problema do não. Bitcoin, liquid Bitcoin, use liquid Bitcoin. Rapaz, eu Pra acho... quem quiser eu resolver o único problema do Bitcoin, que é ter a transação. É isso. Porque, cara, é horrível tu ter vazar a tua carteira, o governo, sei lá, quem saber da tua carteira e te seguir até o inferno. É mais barato e mais privado
usar corretamente a Lightning do que a Liquid, que inclusive não tem dono. Mas voltando. Não, a Liquid Ó, tem dono. Não. Quem é dono? Se você pode rodar o nó na sua casa. Dentro do mercado, a Liquid Ah, Bitcoin tem dono. A Liquid a- Bitcoin é uma segunda rede de camada a de Lightning- 40 caras, 40 entidades gigantescas de Bitcoin que criaram uma solução pro problema do Bitcoin que hoje vazou a tua carteira, o pessoal consegue te seguir até o A inferno. Lightning é um sistema de código aberto, igual o Bitcoin, que você roda o nó em sua casa e faz um smart contract sem precisar de fazer PEG com porra nenhuma. Não, Mas a voltando, Light esconde O quê? transação? ela não tem controle. Então Cada nó ela- que guarda. então ela não cada resolve nó o que problema. guarda. Resolve- Cada nó que guarda. O seu nó que vai guardar a porra no mesmo Não, esquema do mas- Tor, na Deep Web, que inclusive é uma internet não então tá. indexada. Mas Ok? vamos lá, tá muito técnico Ó, o assunto. mas voltando, voltando na conversa que a gente tava tendo aqui. On-chain, em primeira camada, não existe o cara poder comprovar. Só o dono pode comprovar que é dono da carteira. Porque, inclusive, eu posso chegar numa corretora, sacar o dinheiro, houve 2 ou 3 movimentos. O cara pode dizer que tem alguma relação comigo, mas não que é minha. Porque, inclusive, eu posso ter perdido a senha, não é isso? Se você der bocadura, eu nunca informaria meus endereços. Inclusive, eu tô dando saída fiscal do Brasil em janeiro, porque eu não vou dar endereço nenhum a esse governo. Porque mudou a legislação, não Mas sei só se você de tá tu sabendo. falar que tu Agora, vai dar a saída fiscal não vai te encher o saco? O pessoal pode vai te- encher, porra. Eu quero me ache lá, ou não? Vem cá, existe um negócio na lei brasileira chamado princípio da anualidade. Existe ainda no tributário ou não existe? Sim, sim. Sim. Isso nem é lei. Essa merda é uma norma infralegal que, inclusive, tem um monte de deputado querendo derrubar. Se eu me pico do país antes da vigência disso aí, eu tenho alguma obrigação com essa norma? Creio que Não. não. Se eu não sou residente fiscal, que eu vou ter que voltar pra prestar informação? Não, a mas teve umas janela que já tá se foram fechando. aprovadas agora, né? A janela tá se Essa fechando. semana. Se a galera que foi pra Brasília, Já tá inclusive em eu, vigente agora. não trabalhasse pela derrubada da 1303, não existia mais corretora Bitcoin, já tinha acabado essa farra aqui. Não é isso? A tendência é que dentro de poucos anos essa merda toda seja lista. Inclusive com a sua conversa lá do Senra, dizendo que comprou NFT de 70 mil que custava 6, que ele fez merda pra caralho, que hoje eu nunca mais faria por causa do cargo dele, não é isso? Não, mas eu ia te O quê? dizer. Mas é que assim, ó, eu vou te dizer. Qual é a forma do governo controlar o crescimento do Bitcoin? O que significa controlar o crescimento do Bitcoin? Botar Controlar, dinheiro? fazer você Arrecadar? se sufocar tanto ao mexer em criptomoeda Imposto. que te gere um Ó. medo, de você querer sair do país. Proibir e tal, as que é coisas, o que tá fazer elas- acontecendo contigo. Proibir as inclusive. coisas, fazer elas custarem mais ou menos. Não, custa muito mais. Mas. Não, eu não tô saindo do Brasil É igual apenas por droga. causa disso. Não, Eu sei. tô saindo do Brasil Mas- porque eu vou realizar mais de 40 bitcoins Não. em uma sociedade e eu quero ir pra um país que essa porra seja isenta. Você quer pagar 3, 4 bitcoins de imposto? Não, A minha claro. pica, não é isso não? Ah, Tá, mas quer? mas Sim qual ou mas não? qual é o quê? custo? Hein? Mas qual é o O custo? quê? Mas qual é o Nem custo que eu dessa resida lá decisão? 90 dias e volte, não é isso ou não? Hein? Mas O qual quê? é o custo Sim. real O dessa quê? tua decisão? O quê? Qual é o custo real dessa tua Seu decisão? custo é negativo, eu vou ganhar dinheiro fazendo isso, mudando a residência Vai Tu fiscal. vai ganhar dinheiro. Então Tá, vai mas economizar tu imposto, porra, vai custo é perder negativo. contato com o teu O quê? familiar? Tu vai perder contato com o teu familiar nessa decisão? Rapaz, depende do Tu vai- familiar, né? Não, Porque não, familiar tipo aí, meu irmão, pai, que é mãe. até bom você perder Não, Quem contato. não honrou, Não, quem não honrou Quem o não nosso honrou, oitão. quem não vamos honrou, lá. você tem que se Tchau. foder, né? Isso ou não? Vamos Ok? Sim, mas voltando. É isso. O Brasil. O problema é que ó, eu tô sentindo que a cerca tá fechando pra todos os lados, inclusive pros Estados Unidos que só, tá querendo ir. só existe paraíso fiscal porque existe inferno fiscal. Países maiores tendem a ser. Países maiores tendem a Outra ser. coisa, só existe o Bitcoin porque existe o dólar, pô. Quando você tem um lado. Quando você tem. É a mesma coisa. Por Não, que só que- existe por Bitcoin que que porque o existe juro negativo. Não, Porque não. o Legacy não oferece nenhum O investimento depois de Bitcoin, 2008. o Bitcoin só existe porque existe o contraponto que é o dólar. O Bitcoin e o dólar são faces diferentes da mesma moeda. Porque os dois funcionam em um ambiente capitalista controlado por pequenas pessoas e muito Não, mas muito poder por poucas pessoas. Tu sabe disso. o dólar Os existiu durante bastidores do 200 Bitcoin, anos e o tu Bitcoin sabe. não existiu. Os você concorda bastidores, comigo ou não? os bastidores, se tu conhece os bastidores real do Bitcoin, os bastidores que eu conheço, tu sabe que o Bitcoin e o dólar, eles são faces diferentes da mesma moeda. Tu sabe disso. Tu sabe que o dólar é o Bitcoin é a rede de proteção do dólar. Ninguém manda no Bitcoin, é um código aberto. Não, Bitcoin mas não é uma plataforma, se ele é tu não tem o protocolo. dólar, se não existir o dólar, o Bitcoin não é eficiente. Ele não tem necessidade de uso e não tem o porquê funcionar. Como não, pô? O Tem Bitcoin só centenas de moedas funciona, o fiduciárias. Bitcoin só funciona porque na outra É o ponta contrário. ela é inflacionária. Ó, vem cá. O Bitcoin é ter real ou dólar na desinflacionário. conta? Não, o Bitcoin é Eu desinflacionário. também. Mas Não o existindo dólar, a demanda por Bitcoin aumentaria ainda mais, não é isso? aumentaria, mas não vai Porra, funcionar. Tu ou não não? consegue só ter uma moeda que só desinflaciona e só ela é desinflacionária. Tu não consegue fazer uma moeda só desinflacionária. O Bitcoin ele tem uma limitação, ele é totalmente desinflacionário e depois de 2140 ele vai se tornar deflacionário. O ouro também. Só que tu não. O ouro Mas é não desinflacionário adianta. também. Mas e o ouro não funcionou por quê?
Por que o ouro, mesmo Aumentou, com o chegou ouro... a aumentar 60% esse ano em real. Mas não foi? por que Roma ouro foi subiu pro pra caramba. saco mesmo tendo ouro? Tá, uma merda. Por que Roma foi pro Nunca esperei que o saco? ouro se valorizava Por que o Império Romano foi pro saco mesmo com ouro? É isso que eu quero saber. Porque desonrou. Ouro e prata. Porque desonrou a Mas conversão, sempre teve vai uma- desonrar, porque tu precisa de um Não, contraparte. é- Tu precisa sempre do Ah, inferno. Tu tem o céu, tu precisa do inferno. Vamos dizer, o Bitcoin é o nosso céu, digamos assim, da liberdade do nosso capital e proteção à inflação. Mas tu precisa da existência do dólar para que você veja valor e usabilidade no Bitcoin. As moedas Tu tem, fiduciárias. tu tem que saber disso, porque, Sim. porque o Bitcoin, o mercado do Bitcoin, ele é tão capitalista e sujo quanto o do dólar. eu É espero. normal, ele é face da mesma moeda, pessoal. Ele é uma invenção humana. Então, logo e portanto, o Bitcoin não é nada demais. Ele é maravilhoso, uma moeda inteligente criada por um ser humano ou um grupo de pessoas extremamente inteligentes, só que ele só é eficiente e funciona porque existe o dólar. Não, Então, se quebra... não, qual a explicação disso? Se Ou os o Estados outro, Unidos tá, então não é o deixassem dólar, existir então agora- é o dinheiro, então não é o Isso, a dólar. moeda É um fiduciária. dinheiro A inflacionário. moeda Tem que ter fiduciária. no outro lado. Isso. Não, é que tu tá se apegando Mas na se os nomenclatura. Estados Unidos sumisse Mas eu agora, tô o Bitcoin falando- ia deixar de existir? O quê? Se os Estados Unidos É o sumisse quê? agora, o Bitcoin ia deixar de existir? Não, teoricamente Não. não, né? Inclusive, se o dólar deixasse de existir, ia aumentar ainda a demanda por Bitcoin, porque muitas pessoas como Não, mas nós não é assim que funciona. gostariam de ter um pouco de dólar na conta, né? Mas como é que tu vai ficar pagando cada vez mais caro para as pessoas em Bitcoin? Como é que tu vai pagar num dinheiro No desinflacionário? século XIX, todo mundo viveu deflação. As coisas eram cada vez mais baratas no século XIX. A gente Não, passou, a tem humanidade períodos- passou, o Gold Standard Mas foram aí tu 120 tá anos falando- de deflação. Mas vamos dizer O que... quê? Vamos, Não, mas- E foi não, a época que mais cresceu a humanidade. Foi o Gold Não, mas Standard. aí tu tá Ok? viajando na maionese. Sim. Eu tô falando assim, ó. Como é que tu vai acreditar numa humanidade que ela vai ficar imutável e não vai ter nenhum tipo de ciclo e tu vai ver só de Bitcoin e o ser humano vai só viver de quem que foi Bitcoin? que Não não existe. vai ter ciclo? Não, O eu tô Bitcoin falando vai que tu cair falou assim, 50% não, várias é ficar vezes, mais ou não? deflação. Não, mas o que vai acontecer se o dólar sumir? O dólar tá sumindo gradualmente. Foi o que a gente Não, ele tá conversou aqui. sumindo. Há 100 anos atrás, $1 era 20 onças de ouro. Hoje, $4.000 não compram onça de ouro, não é isso? Certo? São desvalorização Isso, de quantos por tudo cento? bem, tudo Não, bem. mas não, Mas é vamos- porque tu não tá dá, não. fazendo... Hein? Sim, Mas eu a não tô pergunta falando. que eu fiz, vocês não O real tá responderam. o real mais rápido ainda, não é isso, não? Eu Sim. defendo as pessoas a comprarem Bitcoin exatamente como tu. Só que a questão toda que eu tô falando é a seguinte: tu fala com uma empolgação como se não houvesse nenhum tipo de risco de vulnerabilidade e fragilidade. Não, se Dentro existem, do Bitcoin. Dentro do existem Bitcoin. riscos, Existe, mas lógico que a vulnerabilidade é para quem não faz autocustódia offline, é milhares de vezes maior. Como o cara Não, da Lua. claro, né, claro. Pra quem fica Mas- negócio mas o que eu quero dizer é assim, ó, fazendo negócio tu não- com P2P, Mas eu- em Pix, mas o fato é que dando assim, seu ó, CPF, aí a vulnerabilidade da mas o polícia fato bloquear é sua que casa tu é bem não- maior, não é é isso ou que- não? mas o Ou não? fato é que tu não- tá dentro Porra, do sistema. Mas Você eu fica como é o fato- nome da porra lá, Metamask, baixando Exatamente. arquivo dos outros, não é isso ou não? Exatamente. Aí é foda, Não, não. mas- Ok? mas o eu- risco de comer é uma que- puta sem camisinha de é R$5 que- e sua olha lá, esposa é o mesmo de pegar ó, doença ou não? Não, Ok? mas assim, Colocou ó, em risco, é. Porra, ok? não, mas é que assim, ó, o que me incomoda é o fato do cara chegar e falar, pô, tu escreveu livro sobre isso. É do cara chegar e falar assim, não, o Bitcoin é a solução de todos os problemas. E não é, velho. Porque não existe... Quem foi que disse isso? Solução de todos os problemas é Jesus, Não, não, pô. eu tô falando O no quê? sentido assim, ó, O quê? que o Porra, essa? Bitcoin é a O quê? única forma de você ter uma proteção, porque você leva a chave privada junto com o seu cérebro e atravessa. Eu concordo contigo. Pra filho indigno pra Concordo- levar pro caixão, é? Concordo contigo. Em relação ao Pra dólar, levar sim. seu dinheiro embora do país, perseguidor, mas é um jogo de cartas marcadas. É um jogo de política. É um jogo de cartas marcadas. E Política tu sabe disso. partidária? Política não. partidária? A política sabe- partidária começou agora, Tu né? sabe, eu sei o porquê que o Bitcoin foi inventado. Tu sabe disso. Como é o nome do cara? Se vocês soubessem o que eu sei, Vocês o podem Bitcoin falar? valeria Não, zero. peraí. Ah, vamos lá. curioso. Depois que tu toma a pílula vermelha, é impossível tu voltar. Se você souber isso, duvido- você não shorta e diz publicamente impossível. porra, aí você fica milionário. Depois que tu Ok? toma a pílula vermelha que ele e eu tomamos, é impossível tu voltar. Mas o Bitcoin foi inventado É por possível. quê? Vocês podem abrir aqui ou é Se, perigoso? vem cá, Por quê? se alguém Por que que o soubesse... Bitcoin foi eu inventado? não quero ser encontrado morto no outro dia. É isso. Se alguém É soubesse... perigoso, então é É- arriscado falar. É indiferente. É indiferente quem criou o Bitcoin. O Bitcoin é um protocolo que já foi modificado centenas de vezes. Ele é uma invenção americana. O Bitcoin é uma invenção americana, cara. Mas o Bitcoin foi uma invenção americana. E talvez até foi encomendado pelo governo dos Estados Unidos. Eu nunca vou tirar essa teoria, porque eu sei que o Bitcoin ele foi criado como solução. Porque senão eles perseguiriam quem compra Bitcoin desde o início. E estão começando só agora. E tudo que está acontecendo em 2021 eu já sabia lá em 2017. Porque já me contaram lá em 2017 o que ia acontecer em 2021.